Oi, gente, sejam bem-vindos a um novo quadro aqui do meu canal, que é o Psi Reage, que é a Psi aqui que vos fala. Muito prazer, eu sou psicóloga clínica. Eu vou reagir a filmes e séries aí que eu tô assistindo recentemente e contar a minha impressão sobre elas. Então, hoje eu vou falar sobre The Idol, que é uma série aí bem polêmica e eu acho que eu não vi ninguém até agora, de verdade, falando bem sobre essa série. E não vai ser aqui que a gente vai ver esse panorama mudar. Eu, pessoalmente, também não curti essa série. Achei que foi uma série que se propôs a trabalhar sobre muitos assuntos diferentes, mas acabou não conseguindo se aprofundar muito bem em nenhum deles. Então, ficou meio essa salada de frutas, ficou um pouco confuso, né? Vários temas diferentes, então não curti muito. Eles também desenvolveram aí a personalidade de alguns personagens, e depois, assim, para do nada mudar assim drasticamente. Isso eu também não curti. E antes da gente começar a falar sobre essa série com mais detalhes, quero deixar aqui um aviso, né, que nesse vídeo eu vou falar sobre temas bem sensíveis, né? Então, se você é sensível a algum desses temas e possivelmente tem gatilhos em relação a isso, eu sugiro que você não assista esse vídeo, tá bom? Mas, no mais, estaremos aqui continuando. A série nos conta a vida da Jocelyn, que é uma superestrela que, ao mesmo tempo que está lidando com o luto, né, com a perda da mãe, ela também está tentando manter aí a sua carreira, que é a coisa mais importante que ela tem aí no momento. Então, nós vamos acompanhar aí como que ela tá, né, mentalmente nesse momento. Mas logo no início da série, a gente vê, né, eles falando um pouquinho sobre isso. Então, uma das mulheres que trabalham com a Jocelyn fala aquela frase, assim, terrível, né, que é transtorno mental é sexy, algo do tipo, e ela discorre porque que ela acredita nisso. E aí eu fico me perguntando, né, se um transtorno mental, que é algo devastador, é realmente sexy, né? Ou o que ela tá chamando de sexy, o que muitas pessoas acham sexy ou desejável ou bacana, interessante, é uma visão romantizada que a gente tem sobre os transtornos mentais. E mais à frente, né, no primeiro episódio, a gente fica sabendo sobre a foto vazada, né, que vazaram uma foto íntima da Jocelyn. E nós vamos percebendo, né, como que a Jocelyn é afastada, ela é isolada das pessoas que estão ao redor dela. Então eles, naquele momento, tentam esconder, tentam fazer que ela não veja aquilo. E aí levanta o questionamento, será que eles realmente, em algum momento, se preocupam, de fato, se preocuparam com o bem-estar dela, né, sobre como que ela ia se sentir vendo aquela foto, ou eles se preocuparam com o bem-estar dela só por um medo daquela situação atrapalhar o dia de trabalho. Desde o início a gente já consegue ver que aquelas relações, aquelas pessoas que estão mais próximas a ela, assim, estão próximas a nível meio superficial, né? Meio que, ai, gosto muito de você, me preocupo tanto com você, mas assim, não tô lá, de fato, pra você. Então, a Jocelyn aparece como uma pessoa que não tem, de fato, uma rede de apoio muito forte, né? Ela tem a Leia, que a gente vê que é a melhor amiga dela, mas a gente só meio que ouve falar, porque durante a série inteira a gente não vê elas tendo, assim, grandes interações e eles não aprofundam nessa amizade, né? Então a gente também vê ela distanciada daquela única pessoa, digamos assim, que era realmente próxima a ela. Então a gente fica sabendo que a Jocelyn teve um surto, mas a gente não fica sabendo como é que foi esse surto, né? Será que foi por conta de uma sobrecarga? Será que foi por conta da situação traumática dela, vendo a mãe falecer, presenciando isso? Será que foi um surto psicótico, né? Como é que será que foi isso? E aí eu fico me perguntando, né, se a Jocelyn e as pessoas que estão ao redor dela também ficaram sabendo o que de fato aconteceu, né? Porque se a Jocelyn não ficou sabendo o que aconteceu, como é que ela vai tratar isso? Como é que ela vai prevenir que isso aconteça de novo? Então, eu vejo essa questão do surto que ela teve muito como um tabu. Então, ninguém fala de forma profunda sobre isso, mas todo mundo fica com um pouco de receio. Será que ela está próxima a ter um novo surto? Será que ela está estável ou está instável?
E essa preocupação é muito presente também naquela cena da gravação, onde ela estava gravando o videoclipe, que pra mim, pessoalmente, foi a melhor cena, assim, foi pra mim a cena que mais me chamou a atenção, que eu mais curti, de fato, foi essa cena. Então essa cena abriu aí a possibilidade da Joss, né, possivelmente estar lesionando a parte de dentro das suas coxas, mas nós também vemos a relação da Jocelyn com a dor, né, quando ela parece que ela tá ansiosa ou quando ela tá concentrada ou tensa, a gente vê ela penteando o cabelo bruscamente, né? E mais pra frente a gente vai ver que isso tem relação com a mãe dela, né? Mas então a gente tem um pouquinho, né, dessas nuances da relação da Jocelyn com o corpo, com a questão da dor também. Então, voltando à cena, nós vemos que a Jocelyn acaba entrando num ciclo, né, de perfeccionismo e de insatisfação. Então, quanto mais ela grava, né, mesmo que esteja ok, ela acredita que pode fazer melhor. E aí, quanto mais ela se esforça, quanto mais ela tenta, mais difícil fica, porque ela fica exausta fisicamente, mentalmente, ela fica cada vez mais ansiosa, ela fica preocupada em relação a estar fazendo os dançarinos repetirem muitas vezes, em estar gastando o tempo das outras pessoas, né? E essa cena eu me identifiquei bastante, porque eu também, além de PC, eu também danço, né? Então não é nada comparado com a Jocelyn, né? Porque não é algo profissional, mas mesmo assim, né, a gente que dança, a gente que performa, a gente sabe que não tem muito como a gente corrigir as coisas já na hora que está acontecendo, né? Corrigir, melhorar as coisas, muitas vezes demandam tempo, e a gente tem que fazer isso da forma certa, com mais calma, né? E lá na hora, a Jocelyn, ela não tem nenhum norte, não parece que ela tem norte nenhum sobre o que ela não está gostando, sobre o que ela pode melhorar. Parece que ela entrou naquele automático, né? Que de novo, vamos de novo, né? Então, a gente vê ela completamente exausta em todos os sentidos. E aí tem a cena, assim, que acho que cortou o coração de todo mundo. Por isso que eu digo que eu gosto muito dessa parte da série, que é quando ela chama a mãe dela. E aí a gente também não consegue saber se ela estava tendo algum tipo de alucinação. Será que ela estava ouvindo a voz da mãe? Será que ela estava vendo a mãe? Será que ela estava só muito exausta e sentindo falta da mãe dela? Por isso que ela chamou a mãe dela. Então, isso também a gente não consegue saber, né? Mas é de cortar o coração. Agora, sobre a relação dela com o Tedros, né? Desde o início nós vemos que existe aí uma superficialidade em como esses dois personagens eles interagem, né? Então, quando o Tedros vai chegando pela primeira vez na casa da Jocelyn, a gente vê uma mudança, né, da aura, da vibe dela. Ela tava num tipo de vibe com a Leia e depois ela muda a vibe drasticamente para tentar passar uma imagem, talvez uma persona, para tentar impressionar de certa forma o Tedros. E nós vemos ele fazendo a mesma coisa naquela cena terrível assim dele na frente do espelho, treinando, né? Hello Angel, para tentar passar algum carisma, assim, para tentar conquistar ela de alguma forma, digamos assim, né? Então, eles podem ter motivações diferentes aí, claro, para querer impressionar um ao outro, mas nós vemos como a interação deles não é natural. Eles sempre estão construindo aí personagens para interagir entre si, né? Então, essa interação deles acaba passando esse quê de superficialidade, assim, maior parte da série. Então, nós temos aí várias cenas, assim, difíceis de assistir, cenas muito complicadas, por exemplo, quando ele sufoca ela, né? Ele sufoca ela, assim, com sentimento prévio, assim, nenhum, assim, ele não conhece ela, não sabe o que ela gosta, o que não gosta, então toda essa questão, né, tem um quê, assim, de BDSM, mas não foi feito de forma segura, que é uma coisa que ocorre no BDSM, tem que ser de uma forma segura, e não foi feita na série. Então, pode acabar dando a impressão de que fazer as coisas desse jeito é uma forma ok de fazer, e até uma forma desejável, atrativa fazer as coisas desse jeito, sendo que, de fato, é um abuso, né? E aí, logo no episódio 2, né, nós vemos como que ela vai aos poucos associando o Tedros
com essa satisfação que ela tem quando ela faz uma boa música. Então nós vemos a Jocelyn desde o início da série super frustrada com tudo que ela tá fazendo, tudo que ela produz, né? E de repente surge esse cara que consegue extravar, né, coisas nela, que ela consegue fazer música de um jeito que ela gosta. Então ela vai lá toda animadinha mostrar a música que eles fizeram, né? As mudanças que eles fizeram pra equipe dela, né? E aí logo a gente vê que ela liga pra ele querendo isso de novo, né? Então, quando que eu vou poder te encontrar, né? Então, dá pra ver que quando ele nega isso pra ela fica totalmente incomodada, né? Decepcionada. Então, a gente já vê como ela, não sei necessariamente se ela quer estar com ele ou se ela quer estar sentindo esse prazer de novo, de poxa, finalmente eu tô conseguindo fazer algo legal, algo que eu gosto, entende? E aí ele nega isso pra ela, né, pra mim, propositalmente, porque ele quer causar isso, ele quer causar, não, vou deixar ela sem isso, pra que quando ela tenha isso, né, pra que ela anseie isso, pra quando ela tenha isso, ela fique valorize muito esse momento comigo, me valorize muito, né? Então criar esse vício, essa dependência nele, né? Então eu só vou conseguir produzir música, eu só vou conseguir ter essa animação, essa satisfação quando eu estiver com ele. Então associa muito isso desde o início da série. E aí nós conseguimos ver que a Jocelyn coloca essa questão da carreira acima de tudo, porque assim que o Tedros vai mudar para a casa dela, né, ela vê aquilo como uma possibilidade dela conseguir alavancar a sua carreira. Ela não quer saber quem é ele, assim, de onde ele veio, quem é essa galera toda que ele tá levando para casa dela, assim, ela não se importa. Ela simplesmente quer conseguir conquistar aquele objetivo, né? Então ela vê ele como uma oportunidade e vai se apegando a ele sem se questionar nada sobre ele. E aí nós vemos que rapidamente o Tedros toma controle total, assim, sobre a vida da Jocelyn, né? Então ele vai dizendo pra ela, ditando pra ela o que ela deve se incomodar ou não, igual naquela cena, né? Que ele bate no cara, faz ela expulsar o cara, né? Então a gente vê também o Tedros fazendo um esquema de hipervalorização, né, idealização e depois desvalorização. Então, que é justamente para criar essa dependência nela, né? Então, ele inicialmente sempre fala, né, que ela é muito talentosa, idealiza muito ela, que ela é capaz, que ela é tal, linda, deusa, não sei o quê. E aí, com o passar do tempo, ele vai desvalorizando isso, né? Então, ela é muito talentosa, mas ela precisa de mim para conseguir fazer essa música, para conseguir destravar esse talento, né? Então, ela é muito, muito linda, perfeita, não sei o quê, mas ela não tem bom gosto. Então, ela precisa de mim para realmente ter aquele bom gosto e conseguir aparentar bem. E aí logo ele também faz, né, parecer com que ela precise dele para decidir as coisas na vida dela, né? Então ela até agradece ele por cuidar dela, né? Então facilmente ela deixa ele tomar as rédeas da situação. Então nós vemos o Tedros, né, ocupando esse espaço de cuidador da Jocelyn, que ela não tem, né? Ela tinha a mãe. E aí a gente vai entrando na relação dela com a mãe e nós vemos que é uma relação também abusiva. Então nós vemos, né, uma coisa que pode acontecer, né? Que é quando uma pessoa passou assim a vida toda em um ambiente abusivo, né? E aí ela acaba voltando, né? Ou encontrando pessoas, entrando em relações, situações novas que também são abusivas, porque aquilo é familiar para ela. Então não necessariamente aquilo é bom para ela, mas é aquilo que ela já está acostumada de certa forma a vivenciar, né? Muitas vezes ela não conhece o que é diferente daquilo. Então a gente vê ela associando esse controle do Tedros de dizer o que ela pode ou não fazer, como ela deve não fazer, com um cuidado, né, que é semelhante da forma que a mãe dela também tratava ela. Então, falando um pouco mais sobre esse personagem aí, o Tedros, ele é um cara extremamente grosseiro, toma facilmente o controle sobre tudo, humilha totalmente a Leia, né? E isso não é o suficiente para Jocelyn realmente tomar as rédeas, né? Então ela não vê a Leia como uma prioridade ali, realmente, de fato, desde o início. E também nós vemos aí uma possível dificuldade do Tedros de se autorregular, né? Porque em todo momento, né, da série, ele faz uso, né, de substâncias, né? Então, conforme as coisas vão piorando para ele, ele vai aumentando esse uso de substâncias, né? E a gente vê que ele tem zero tolerância à frustração,
né? Então a gente consegue ver isso, né? Toda vez que a Jocelyn desafia ou desagrada ele de alguma forma, ele reage, né, de forma agressiva. Então, seja fisicamente, né, sexualmente, ou seja, verbalmente, psicologicamente, mas ele sempre tenta aí retomar o controle. Então, ele não aceita ficar por baixo, ele sempre tem que estar por cima dela e de todo o resto aí da seita, né, da galera. E a gente vê muito isso também quando ele diz, né, que eles têm que dar sim para tudo. Eles não podem negar nenhuma experiência. Mesmo que aquela experiência magoe outras pessoas, eles devem dizer sim. Mas se algum momento essas experiências chatearem o Tedros ou ir contra o Tedros, aí não. Aí o Tedros vai acabar comigo, né? Então aí a gente já vê que ele molda as pessoas para que elas nunca contrariem ele. Nós também vemos como é que ele faz essa questão da manipulação, né? Para tentar afastar, realmente eliminar todas as pessoas que sejam um obstáculo para que ele consiga esse objetivo de nunca ser contrariado. Então a Leia, ela nunca está de fato de acordo com as coisas que ele fala, né? E outra, ela também ela não tem dom artístico ou não mostrou na série isso. Então ela não é importante para ele, não precisa dela, ela não vai gerar nada para ele. Então, assim como a Leia, assim como as outras, aquelas mulheres que falam espanhol que trabalham na casa da Jocelyn, ele trata todo mundo que não vai dar nada para ele, não vai gerar nada de bom para ele, como um lixo. E também ele traz esse conceito totalmente distorcido de família, né? Então, nessa seita, não existe resolver as coisas no diálogo ou até cortar vínculos quando for preciso, não. Ele usa, né, da tortura, né, da agressão física e psicológica para controlar todo mundo, e essa é a forma que ele mantém tudo em ordem para ele. Então, não importa como é que são os outros, mas essa ordem está funcionando para ele, ele passa, ele manipula, que está funcionando também para os outros, né? Aquela forma de cuidar da família. E aí, voltando para a questão da Jocelyn, né? Nós vemos lá na questão da cena da escova, né? Como que ela associa a questão de ir bem na fama, de só conseguir uma carreira através dos sacrifícios, né? E esses sacrifícios são realmente, no caso dela, físicos. Então, ela aprendeu com a mãe que ela só consegue se concentrar, manter o foco e ser bem-sucedida na carreira se ela sofrer violência física, né? E aí, isso é uma coisa que o Tedros vai lá e repete. Então, em momento nenhum, ele quis, assim, visou tratar o trauma dela ou ajudá-la a se curar. Ele falou, não, se essa é a forma que você consegue se focar e ir bem na sua carreira, se essa é a forma que a gente vai conquistar nossos objetivos, tudo bem. Não importa se você tá sofrendo, se você vai se machucar, se isso vai ser um trauma para você, mais um trauma para você, isso vai reforçar seus traumas, não importa. Tudo pela fama, né? Então tem que se sacrificar pela fama, não importa o que seja. É essa a ideia que ele e a Jocelyn têm. E aí, depois que eles já construíram toda essa imagem da Jocelyn, né? Eles tentam sutilmente mostrar que ela tá manipulando, que ela é a manipuladora. Isso aí é uma das coisas que, pra mim, não deu certo, né? Não fizeram sentido. Então, mostram ela dando ordem pro Tedros torturar o Zender. E depois, assim, mostra ela acreditando no Tedros, assim, não se questionando sobre a história que ele falou, né, sobre o passado dele. Então a gente fica assim, poxa, será que ela foi apenas vingativa? Apenas, né, vingativa com o Zender? Ou será que ela também é parecida com o Tedros e tá aí manipulando? Então fica bem confuso. E também mostram como a relação dela com Tedros é 100% instável, né? Então, ao mesmo tempo que mostra ela sendo totalmente frágil, vulnerável e manipulada por ele, às vezes ela se rebela e bate nele, né? Então, a gente fica ali um pouco perdido, querendo ou não. E aí, quando a Jocelyn descobre as coisas, né? Quando a Diane conta pra ela, nós vimos, assim, mais ela sendo vingativa em relação ao Tedros e não, assim, eu era manipuladora o tempo todo. Porque, assim, se ela fosse manipulá-lo,
né? Pouco eu iria importar pra ela, assim, se ele planejou me conhecer, me manipulou pra me conhecer ou não, tanto faz. Ela ia querer o objetivo, né? De usá-lo até conseguir seu objetivo. Então, assim, pra mim não fez muito sentido. Pra mim ela só tava com raiva mesmo. E eu esperava que no outro episódio eles fossem mostrar eles brigando ou falando alguma coisa, mas assim, simplesmente ela mudou a vibe da menina todinha, né? Não construiu isso aí. Então a gente ficou aí querendo saber o que aconteceu, como é que foi isso, mas ficou sem saber. E chegando aí ao último episódio, nós vemos a Jocelyn retomando o controle da sua vida, né, mostrando que não precisa mais do Tedros, e até aí tudo bem. O que mais me incomodou foi a reação do Tedros em relação a isso. Porque, assim, em momento nenhum foi construído nenhum vínculo, não foi mostrado o Tedros criando nenhum vínculo amoroso ou de apego com a Jocelyn, sabe? E aí, assim, do nada, ele era o cara controlador, manipulador a série inteira. E aí, só porque ela decide que não quer mais ele simplesmente se torna um coitado, assim, não mostra que ele tá fingindo ser o coitado, mostra que ele realmente tá sofrendo, sabe? Então, assim, pra mim não fez sentido. Faria mais sentido, assim, como ele, manipulador e controlador do jeito que sempre foi na série, desde o início, faria mais sentido ele se rebelar, assim, naquela situação. Como que a Jocelyn, uma pessoa que eu comando, que eu controlo, tá se rebelando contra mim, né? Pra mim faria até mais sentido ele tentar manipular ela novamente, mentir pra ela, ou tentar reparar as coisas de alguma forma, assim, mais drástica. Ou até, gente, não sei, assim como aconteceu com o Xander, acontecer até tortura, sabe? Então, aquele tipo de coisa, mostrar que ele realmente é o vilão, seria bem mais pesado. Mas pra mim faria mais sentido. Mostrar assim, não, se você não vai estar comigo por bem, vai ser por mal. Então, vou te prender aqui, vou te trancar aqui, assim. Seria mais pesado? Seria, mas assim, pra mim faria mais sentido na narrativa, sabe? Do que ele simplesmente virar um coitado, assim, que, gente, a aparência do cara decaiu total, usando cada vez mais substância, ele tava lá totalmente dopado, né? Então, assim, é bem difícil de engolir que ele simplesmente mudou do dia pra noite só porque a Jocelyn deu um pé na bunda dele, sendo que ele não tava manipulando ela, ele não tinha carinho nenhum por ela, assim, tivesse mostrado ele se apegando a ela no decorrer da série, tudo bem, mas não mostraram nada disso, gente. Esse é o problema. Um dos. Então, essa mudança de personalidade dos personagens me incomoda muito. Então, a Jocelyn mudou, assim, da noite pro dia, assim, no instalar de dedos. O Tedros, meu Deus, quem dirá o Tedros? E também tem o Xander, que, gente, ele foi torturado, né? E aí, no outro episódio, não tinha como se não tivesse acontecido nada. Ele não tentou se rebelar novamente, ele não tentou fugir, gente. Por que ele não tentou fugir dali? O que aconteceu, gente? Simplesmente, o que aconteceu, sabe? Não mostra, é muito estranho, não gostei disso. E aí nós vemos também depois a Jocelyn muito ansiosa por conta da tour, né? Então faz sentido, né? Tudo que ela mais queria, só que nós vemos ela focada só nisso. Então nada além disso importa, né? E aí a gente vê novamente que mesmo sem o Tedros, assim, no cenário, a Leia não é uma prioridade de forma alguma, né? E aí, mais pra frente, a gente vê a Leia realmente indo embora. Então, a gente vê, assim, a Leia, a impressão que a gente tem é que a Leia ela se sacrificou pela Jocelyn. Então, ela tava se submetendo àquele ambiente que era totalmente aversivo pra ela, né? Por conta de uma preocupação. Ela estava preocupada em salvar a Jocelyn ali daquele local. Quando deram a entender para ela viu que a Jocelyn estava assim, tomando as rédeas, e ela viu a Jocelyn como uma má pessoa, né? Então ela viu, não faz mais sentido eu estar me preocupando com essa pessoa. Então ela foi embora. Então a Jocelyn, a Leia se sacrificou pela Jocelyn, e aí finalmente ela entendeu que, né, não fazia sentido aquilo ali, e pegou e foi embora. Mas assim, achei totalmente mal construído, né? Não aprofundaram na amizade dela, e assim, por uma vez, assim, que a Leia tentou falar com a Jocelyn ignorou, assim, ela já acreditou no Xander, então, assim, elas não têm comunicação nenhuma, zero comunicação, também não mostraram a carta da Leia, não mostraram a Jocelyn falando nada, então, assim, pegaram, uma amizade, e jogaram, assim, toma amizade. E aí, aquela cena da escova que quiseram passar, que a Jocelyn manipulou o tempo todo, assim, não fez sentido. Porque a gente não viu a Jocelyn manipulando. Então,
meio que não convence a Jocelyn do nada a ser a manipuladora. Eu gostaria mais se tivessem mostrado pra nós que a Jocelyn tava manipulando o Tedros. Seria pra mim uma história muito mais legal, a gente sabendo o tempo todo que ela tá manipulando ele e ele enganado, achando que ele tá tomando as rédeas de tudo, mas no final não tá, ele que tá sendo manipulado. Pra mim teria sido muito melhor. E aí no fim da série a gente vê que eles ficaram juntos, pra mim fez menos sentido ainda e não convenceu, porque o casal não foi construído nenhuma conexão romântica entre eles, então assim, casal com zero carisma, zero motivação, zero sentido eles estão juntos, né? E aí no final não mostraram a Jocelyn lidando com luto, ela se associando à questão do sacrifício, a dor, da fama e tudo mais. Então assim, não sei, será que ela vai saber lidar com as adversidades da fama lá pra frente? Será que vai ser sustentável isso agora sem a Leia, sem nenhuma figura assim que se preocupa com ela de fato? Então, me digam aí nos comentários, né, o que vocês acharam dessa série. Essas foram as minhas impressões. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí de próximos vídeos, próximos reacts, né? E até a próxima.